Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês estão bem? Graças a Deus. Vocês podem sentar. Fiquei tanto ali que é até estranho dizer, pode sentar. Vocês trouxeram Bíblia até esse lugar? Você pode segurar ela na sua mão, se assim você puder e crer. Levanta ela para o alto. Vamos fazer uma boa confissão de fé. Amém? Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, esta é a minha Bíblia. Ela é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a revelação de Deus, o conhecimento de Deus, habitando em mim. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso todas as coisas que ela diz que eu posso. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. A palavra confissão, como nós fizemos agora uma boa confissão de fé, a palavra confissão é uma palavra grega chamada homoloknios, que significa falar a mesma coisa ou dizer insistentemente a mesma coisa. Ou seja, quando nós confessamos a palavra de Deus, nós estamos nos alinhando com aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Nós estamos concordando com o que Deus está dizendo. Porque você ouve de diversas pessoas, muitas coisas na sua casa, na sua escola, onde você está. Mas o mais importante é aquilo que você escuta de Deus. O que você escuta de Deus é o que realmente importa. Então, o que você escuta de Deus ao teu respeito é o que realmente importa. Não é o que as pessoas dizem de você. Não é o que o diabo diz de você. É o que Deus diz ao teu respeito. É o que realmente importa. Então, eu gostaria de iniciar essa mensagem orando. Amém? Então, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra que é viva, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque onde tua palavra é ensinada e pregada, o Senhor está em constante manifestação. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante e permanente na nossa vida e no nosso espírito. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, ela opera poderosamente em nós, através de nós e conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Essa noite eu pretendo falar com vocês a respeito do homem em 3 dimensões. Ou seja, nós, homens que estamos aqui na terra, homem ou mulher, mas que não são seres somente físicos, mas também são seres intelectuais e seres espirituais. Paulo, ele ensinou muito sobre isso à igreja no Novo Testamento. A igreja foi bem fortalecida nesse sentido. Ao ponto de Paulo dizer que ele era um espírito, que ele tinha uma alma e que ele habitava dentro de um corpo. Paulo, o apóstolo, ele nunca disse em nenhum momento que ele era um corpo somente. Paulo disse que era um espírito, que o verdadeiro eu dele era um ser espiritual. Paulo não acreditava piamente no que ele dizia sobre isso. Abra comigo em 1 Tessalonicenses. Se você gosta de Bíblia, hoje à noite a gente vai ler um bocado. Amém? 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23. Aleluia. Você já abriu? Diga amém. Aleluia. Não abriu, peça misericórdia. 1 Tessalonicenses. Fica bem pertinho de 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma vez. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Então, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele nos exorta a estarmos totalmente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
não somente o nosso corpo bonitinho, arrumado, cabelo arrumado, não. Mas ele disse, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos traz a consciência de que Deus não somente está interessado no teu espírito, mas Ele também está interessado na tua alma e também está interessado no teu corpo. Amém? É o que muitas pessoas se enganam hoje em dia. Dizem, eu recebi Jesus, confessei como Senhor da minha vida, eu posso viver de qualquer forma, fazendo qualquer coisa, que ainda eu permaneço na salvação, debaixo da graça de Deus. Isso não é uma verdade. Amém? Paulo nos exorta a vivermos uma vida irrepreensível, não somente no nosso corpo, não somente na nossa alma, nem no nosso espírito, que é o nosso eu verdadeiro. Ele disse que quer um por completo. Deus quer você por inteiro, não somente uma metade de você. Ele te quer por completo. Ele te quer integralmente. Amém? E Ele nos exorta a estarmos irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Que nós possamos ser achados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que Paulo está nos ensinando é que nós não somos um corpo. Que nós não somos uma alma. Mas ele está nos ensinando que nós somos um espírito. E um espírito é um ser eterno. É impossível falar sobre essas três dimensões que o homem vive e não falar sobre a criação do homem. Porque na criação que você vai entender, que nós iremos entender com perfeição, que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Amém? Abra comigo em Gênesis no capítulo 1, no verso 26. Vamos tentar falar rapidinho sobre a criação para que a gente possa entrar mais a fundo na dimensão espiritual que nós nos encontramos. Gênesis no capítulo 1, no verso 26, diz assim: disse Deus, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Nós acabamos de ler que Deus acabou de falar, num plural, vamos fazer o homem. Deus não disse, vou fazer o homem. Deus disse, façamos o homem. Deus disse no plural. Então quer dizer que a Trindade, a Santa Trindade, ela estava envolvida na criação do homem. Para aqueles que não creem na Trindade, já temos um versículo confirmando sobre isso. Eu tenho um estudo falando sobre Trindade, que se eu fosse falar um pouco, vocês demorariam umas 6 semanas, mas daria certo. Amém? Qualquer dia. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o gado, sobre tudo que se move sobre a terra. E a Bíblia diz, criou Deus o homem, à sua imagem e semelhança. No capítulo 2, no verso 7, veja bem o que Deus está fazendo. Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. Como nós lemos. Essa palavra criar, ela vem de uma palavra grega chamada bara ou bará, que é um verbo que você só atribuído a Deus. Esse verbo que só é atribuído a Deus, por quê? Porque criar é de onde não existe. Criar é de algo que nunca existiu e passa a existir. Então Deus criou o homem de onde não existia nada a respeito dele. Então o homem primeiro foi criado. No verso que nós vamos ler agora, em Gênesis no capítulo 2 e 7, você vai ver junto comigo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Formar algo é diferente de criar algo. Formar algo é isso aqui, essa caixa de som. Essa caixa de som está aí, o que precisou dela para ela ser formada? Precisou de madeira, precisou de pregos, precisou de várias coisas para que ela se tornasse uma caixa de som. Mas ele formou uma caixa de som. Guilherme pode formar essa caixa de som, mas Guilherme ele não pode criar uma caixa de som de onde não existe nada. Ele não pode dizer assim, caixa de som apareça, aí apareça. Não, esse criar só pertence a Deus, mas formar
nós podemos formar algo, amém? Mas criar, ele só pertence a Deus. Então, o que nós acabamos de ler no capítulo 1 de Gênesis 1:6, diz que Deus criou o primeiro homem de onde não existia nada. Mas a Bíblia também diz que ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Não vou falar sobre o domínio, porque já é mais sobre a autoridade do crente, mas vou me focar em criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então Deus criou o homem. Mas depois que Deus criou o homem, nós lemos no capítulo 2, no verso 7, que Deus formou o homem do pó da terra. Mas quando Deus cria um homem, forma o homem no pó da terra, o homem era somente um boneco. Ele fez um boneco de terra. Até o momento de Deus soprar nas suas narinas, aquilo que ele criou, em Gênesis 1:26, o homem não tinha nada. O homem era apenas um pó, um boneco de terra. É interessante demais isso. Continuando no Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Algumas versões dizem espírito vivificante. Então o homem, ele só passou a ter vida no momento que Deus soprou nele o fôlego da vida. Até aquele momento, o homem não era nada, nem ninguém. Ele é somente um boneco de terra. É o que nós hoje somos. O que eu quero dizer com isso? Se nós morrermos fisicamente agora, o nosso espírito se separa do nosso corpo. O nosso corpo volta para o pó. Você pode ver comigo em Tiago 1. Deixa marcado aí que a gente vai voltar. Amém? Meu Deus, isso dá 30 dias de ministração. Tiago, no capítulo 1. Cadê Tiago na minha Bíblia? Tiago, no capítulo 2, no verso 26 diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto. O corpo sem o espírito, ele está morto. Retira-se o espírito do homem, o corpo ele volta para a terra, no mesmo instante. Você pode pesquisar na internet que fala sobre a morte do homem. Todo mundo sabe que se uma pessoa morre fisicamente, o corpo dela volta para o pó, você vai velar o corpo daquela pessoa durante 3 dias, depois você vai enterrar ela e se você for lá depois de 6 meses, ela só vai estar nada, vai voltar para o pó. É isso que acontece com todo ser humano. Hoje. Amém? Mas o seu espírito, ele volta para Deus que o deu. É parte de Deus, é a semelhança de Deus. Vamos abrir em João, deixa marcado em Gênesis. João no capítulo 4. No verso 24, diz a semelhança que nós somos em Deus. João 4, 24. Deus é... Amém? Vamos ler. Deus é Espírito. Então, se Deus é Espírito, nós somos a sua imagem e semelhança, então nós também somos um Espírito. Então, você não é somente esse corpinho bonito que você olha todo dia no espelho. Na realidade, você é um Espírito eterno. E esse Espírito eterno, ele que te dá contato com o Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito que nós entendemos Deus. É pelo Espírito que nós conhecemos a Deus. Amém? Nós sabemos que Adão, ele perdeu o contato com o seu Deus. E quando Adão perde o contato com Deus no primeiro pecado, Deus olha para Adão e disse: Adão, diz para Adão, se você comer do fruto da árvore do jardim, no dia que você comer dela, certamente você vai morrer. No mesmo dia em que você comer do fruto daquela árvore, você será morto. Mas nós conhecemos a história, amém? Você pode acompanhar que ele não morreu no mesmo dia.
Mas Deus disse que no mesmo dia que ele comesse daquele fruto, ele iria morrer. Mas você sabe que Adão viveu ainda 830 anos, se eu não me engano. Está lá em Gênesis 5, depois você vê a idade que ele morreu. Mas Adão, ele não morreu fisicamente naquele momento. A morte de Adão foi uma morte muito pior. O que seria uma morte pior do que a morte física? Seria uma morte espiritual. Adão morreu espiritualmente. Adão perdeu o contato total com Deus. A Bíblia diz em Gênesis 6 que Deus disse que o meu espírito não contendaria mais pela vida do homem, pois ele era um pecador. Deus retira o espírito que tinha dado a ele, que fazia com que ele tivesse o contato com ele mesmo na eternidade. Foi isso que aconteceu quando Adão pecou. Por que você acha que Adão não mais ouvia Deus? Por que você acha que Adão não mais entendia Deus depois que ele pecou? Porque o Espírito de Deus que estava sobre ele foi removido. E a única coisa que Adão tinha era um espírito dele mesmo, o pneuma que Deus deu a ele, mas um espírito sem contato algum com Deus. Como seria isso? Todo ser humano ele tem um espírito. Todos. Absolutamente todos que caminham sobre a face da terra têm um espírito. Mas eles têm um espírito morto. Um espírito que carece da graça de Jesus Cristo para que possa ter vida novamente. Por isso, o aceite Jesus, o receba Jesus. Nós vamos chegar muito melhor mais na frente sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é sobre o espírito do homem que dá o contato com o reino espiritual. O espírito do homem dá o contato com Deus. Você pode ter contato com Deus no espírito. Mas o homem, quando Adão pecou, ele perdeu esse contato com Deus. E o que acontece com Adão? Adão ele vai para um mundo onde ele não tem mais a direção de Deus para viver. Então ele vive uma vida de toda forma e acaba se achando que aquilo é a forma correta de se viver. Mas a forma correta do homem viver é no jardim. Então Adão ele perde esse contato com Deus, com o Espírito. E ele tem um espírito, só que um espírito morto. Como seria? Imagine se você tem um braço, lógico, todo mundo tem um braço, mas se esse braço não funciona para nada, não serve para nada. Você tem aquele braço anestesiado, que não funciona para nada. É isso o homem, quando ele vive uma vida sem Deus, sem Jesus. Ele tem um espírito, só que um espírito morto. Um espírito sem contato com Deus. Porque é através do espírito que nós temos o contato com o nosso Deus. No livro Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, do irmão Kenneth Reagan, ele ensina a que nós viemos desenvolver o nosso espírito recriado em Cristo. Recriado novamente em Cristo. Desenvolvermos a ouvir a voz do Espírito Santo no nosso íntimo. Nós somos seres espirituais. Na realidade, nós somos espirituais. Nós somos aquele espírito. Contato ou não com Deus, nós somos espirituais. Então nós iremos viver para sempre. Você vai viver para sempre. A nossa alma, o que seria a nossa alma? A nossa alma seria o nosso intelecto. Aquilo que nos faz pensar. Só que o espírito e a alma, eles andam tão juntos, eles são tão entreligados, que somente uma coisa na terra é capaz de distingui-los, de separá-los, que é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus consegue separar o espírito da alma do homem. Até no Velho Testamento eles não sabiam a diferença de alma e espírito. Até a mesma escrita em grego é a mesma, que é a palavra pneuma. Você vai ver, se você fosse ler nos originais a Bíblia, toda vez que se referisse a alma ou espírito, você veria o nome pneuma. A mesma palavra. Mas em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12,
Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções de corações. Então a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é poderosa para separar a alma do espírito. Então, na realidade, somos espírito. Temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Nós somos uma alma. Nós somos um espírito. Nós temos uma alma. E essa alma, ela nos dá contato com o reino intelectual. Ela nos faz pensar. Ela nos faz entender muitas das coisas que está na vida. Ela te dá conhecimento sobre áreas do mundo. Na escola você aprende as coisas e absorve na alma aquelas verdades. E a Bíblia também diz que nós possuímos um corpo. Então essas duas coisas, espírito e alma, eles estão juntos num corpo. Você pode dizer amém? Diga comigo, eu sou um espírito. Eu tenho uma alma. E eu habito dentro de um corpo. Então você habita dentro de um corpo. Esse teu corpo, ele não se converteu. E ele nem vai se converter. A verdade é essa. Quando você recebe Jesus, o que você recebe, quando você recebe Jesus, na realidade você recebeu a vida de Deus no seu espírito. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina o que fazer com cada área do nosso ser. Nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. A palavra de Deus ensina como nós devemos desenvolver tudo. A palavra de Deus é perfeita em todos os sentidos. O nosso corpo, ele não se converte. O nosso corpo, ele não aceitou Jesus. O que aceitou Jesus, quem confessou Jesus, foi o seu espírito. O seu espírito que voltou a ter contato com Deus quando você recebeu Jesus. O teu corpo, ele sempre vai tender para o erro. Ele sempre vai querer o errado. Você sempre vai ter a capacidade de querer as coisas erradas. Sempre. Umas pessoas chegaram uma vez para o irmão Kenneth Hagin e disseram: irmão Hagin, eu não quero ter mais problemas na minha vida. O irmão Hagin disse: então venha que eu vou orar por você. Vou orar para que você morra. Porque a única forma de um homem não ter problemas nessa vida é morrendo. Sem dúvida, você vai passar por aflições. A Bíblia diz que o choro do justo pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Jesus estava falando essas coisas a respeito do que nós devemos fazer no nosso corpo. Romanos no capítulo 12. Nós vamos ver o que nós fazemos no nosso corpo. Romanos 12. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus. Nós que devemos apresentar o nosso corpo a Deus. Ou seja, quando nós estamos em casa, não estamos com nenhuma vontade de vir à igreja, nós decidimos no Espírito: eu vou para a igreja e você traz seu corpo para cá. É simples demais. Quando você está em casa e você pensa, você sente aquele desejo: eu vou orar, e não ora. O que aconteceu? O Espírito te falou algo. Você rejeitou o algo e disse: não, vou dar ouvidos à minha carne, que quer ficar aqui. Você percebe que existe uma ligação completa entre os três seres em nós? O nosso corpo, ele sempre vai tender para as coisas erradas. É certo isso. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 27, ele diz: eu esmurro meu corpo, eu reduzo a servidão, para que eu pregando a vocês, eu mesmo não seja reprovado
naquilo que eu estou dizendo. Paulo está dizendo, eu também me coloco para fazer a vontade de Deus. Eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a servir ao Senhor. Para que eu pregando a vocês, eu mesmo não seja reprovado naquilo que eu estou dizendo a vocês. Paulo está dizendo, olha, eu também posso errar. Eu também posso não fazer essas coisas. Mas eu decido fazer essas coisas. Porque Paulo entendia quem ele era em Cristo. Que ele era um espírito e que ele não era um corpo. Ele somente tinha um corpo. Ele habitava dentro de um corpo. Esse corpo, quando nós morrermos, fisicamente ele vai voltar para o pó. É certo isso. Não existe dúvidas em relação a isso. Mas o nosso corpo um dia será salvo. Irmão, que é isso que você está pregando, irmão? Estou pregando a palavra, irmão. Você sabe que você está num processo de salvação. Você não está salvo por completo. Na realidade, você está salvo no Espírito. Seu Espírito ele tem contato com Deus. O teu Espírito já está em comunhão com o Espírito Santo. O nosso corpo um dia será salvo. A Bíblia diz que no ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Será nesse momento que o nosso corpo irá receber um corpo glorificado como Jesus. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Nós precisamos ler mais essas coisas. Essa é uma das visões fundamentais dessa igreja. Existe uma matéria no Rema só falando sobre isso que eu estou dizendo. A gente aprendeu no Rema 8 aulas, só sobre isso que eu estou ensinando a vocês. Como ser dirigido pelo Espírito Santo. Então o corpo do homem ele volta ao pó quando ele morre. Um dia ele será ressuscitado. A nossa alma, ela está num processo de salvação. Hoje nós estamos salvando a nossa alma. A nossa alma está sendo salva. Abra comigo em Tiago. Vou dizer a vocês agora como salvar a vossa alma. Aleluia. Tiago 1, no verso 21, falei tão empolgado, 1 Tiago, como se tivesse a segunda. Tiago 1, no verso 21, diz, pelo que rejeitando toda a imundícia, acúmulos de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós engertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tiago 1, 21. Colhei com mansidão a palavra em voz engertada, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Então o que a palavra de Deus está dizendo? Quando você ouve as palavras de Deus, você está salvando a tua alma. O porquê o pastor chega aqui, irmãos, quando você chegar nas suas casas, continue nesse momento de adoração ao Senhor. Ele está dizendo que, irmão, quando você chegar na sua casa, leia sua Bíblia, renove sua mente. Porque senão você não está salvando sua alma. E você vai acabar pecando e saindo da igreja. Saindo dos braços do Senhor. É simples demais. Tão simples que chega até doer de fácil. Romanos 12. Vamos continuar sobre a alma. Romanos no capítulo 12, no verso 2. Ele disse, não vos conformeis com este mundo, mas, está escrito? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o, é isso que está escrito aí? Não, está escrito isso aí não. Mas transformai-o, é? Não está escrito dessa forma. Não vos conformeis com este mundo. As pessoas leem assim. Tem até no DVD de Fernandinho. Ele dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o.
Só que está errada a leitura. Não é transformai-o. A Bíblia está dizendo transformai-vos. Está dizendo você se transformar, irmão. Não é você transformar o mundo. É você se transformar. Pela renovação da vossa mente, da vossa alma. Para que você possa entender qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para a tua vida. Para a nossa vida. Então Deus está dizendo como nós devemos fazer para nos transformarmos. Como nós vamos nos transformar à imagem de Cristo? Como nós vamos andar no mundo, as pessoas olhar para nós e ver Cristo em nós? Quando nós renovamos a nossa mente com a vontade de Deus. Aí vai acontecer aquilo que está escrito em Gálatas, no capítulo 5. Está escrito em Gálatas, no capítulo 5. Vamos abrir lá. Eu disse a vocês que a gente vai abrir Bíblia hoje. Está no culto de ensino da palavra de Deus. E eu creio demais no ensino. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis as concupiscências da vossa carne. O que é andar no Espírito? Andar pelo Espírito. É andar no fruto do Espírito, é andar no amor do tipo de Deus. Ah, irmão, eu não sei andar pelo Espírito. O que é andar pelo Espírito? É você andar no amor para com todos os homens. João disse, Jesus disse, vós sereis meus discípulos. Vocês serão conhecidos como os meus discípulos, por vos amardes uns aos outros. Em João, ele diz, vou até abrir aqui, 1 João, quero nem errar o versículo, o negócio é sério. 1 João, no capítulo 3, no verso 14, diz, sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os familiares. Porque amamos as pessoas que estão próximas a nós. Não. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos todos os irmãos. Cada um filho de Deus que está sobre a terra. Então, irmão, diga a você quer saber se você nasceu de novo? Analise se você está amando todos. Eu só estou lendo. Amém? Eu só estou lendo o que a Bíblia está dizendo. E é o que a Bíblia nos ensina. Nós somos seres espirituais. A raiva não está no nosso espírito. A raiva está na nossa carne. É ela que quer que você se intrigue de fulano, de fulano, de fulano. É o homem natural que quer essas coisas. Mas o homem natural ele foi morto quando nós recebemos Jesus. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, diz, nova criatura é aquele que está em Cristo Jesus. Nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Isso que eu estou ensinando para vocês é coisa de gente nascida de novo. Eu não estou pregando para incrédulo. Estou pregando para a igreja do Senhor, que precisa entender essas verdades. Se fosse para pregar para incrédulo, eu pregava sobre a cruz de Cristo. Pregava sobre salvação. Eu encaminhava as pessoas a Jesus. Mas eu vejo que hoje nessa sala, no culto, tem pessoas cristãs, pessoas que receberam já Jesus. Então é o que nós precisamos entender essas verdades. Amém? A nossa alma precisa ser renovada com a palavra de Deus. Ah, eu tenho raiva de fulano de tal, porque ela me fez algo num passado muito grande e eu não quero nem saber dela. Isso é coisa de velha criatura, irmão. Coisa de nova criatura é a ver o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós devemos amar todos os homens. Então nós olhamos, analisamos, vemos dentro de nós o que nós realmente fazemos, o que nós realmente temos, que é o Espírito de Deus habitando no nosso espírito, nos guiando, nos direcionando à vontade de Deus.
Porque o Espírito Santo ele não foi dado para você ficar bonitinho na igreja falando línguas estranhas, não. Se você acha que o Espírito Santo foi dado para isso, você está errado. O Espírito Santo ele foi dado como ajudador, como auxiliador, para que você vá lá fora e viva o verdadeiro evangelho de Deus. Pessoas acham que muitas igrejas, né, ensinam que o Espírito Santo é dado só para você falar em línguas, para você ser batizado com o Espírito Santo. É importante, com certeza isso. Mas ele foi dado para que você viva lá fora uma vida totalmente digna, cristã do Senhor. Ele diz que ele é o nosso Paráclitos. É o nosso ajudador, consolador, advogado, fiel, amigo, que vai nos ensinar todos os dias a verdade da palavra. Quando você não está aqui na igreja, mas você está na sua casa, o Espírito Santo ele também está na sua casa junto com você. Então ele também lá está te ensinando. É tudo uma questão de fé, de crença, de acreditar que ele está lá te ensinando. Ele não somente está aqui na igreja. Amém? Ele está em você, irmão. Aleluia. Então a nossa alma ela precisa ser renovada com a palavra de Deus. O que é isso? É saber o que Deus diz ao meu respeito. É saber o que Deus diz a respeito da minha vida, nele. E assim nós começamos a crescer em glória. Você sabe que você só cresce na glória do Senhor quando você se abre às revelações de Deus? Você só cresce em graça, em glória, quando você se abre às revelações de Deus. Ou seja, você pode estar na igreja ouvindo a palavra de Deus e não praticar, então você não cresce naquele sentido. Paulo vai acabar lhe chamando de neófitos. Neófito é aquele que está começando, vai começar a dizer que você já teve oportunidade de crescer e ser um homem tão grande em Deus, mas você decidiu ficar com criança na fé. E ainda vai ter que ser alimentado com leite. Paulo ele fala sobre isso, aqueles cristãos que não querem crescer na glória do Senhor. Então, como nós crescemos em glória? À medida que nós nos entregamos à revelação de Deus, nós crescemos na glória do Senhor. Nós crescemos de glória em glória. E a Bíblia nos ensina essa verdade. É de glória em glória, é de fé em fé. Ou seja, todos os dias nós temos a oportunidade de crescer em glória. O pastor Chris Wyclome, na África do Sul, cujo esse ministério Verbo da Vida, ele já foi muitas das vezes ver o que Deus tem feito lá. Ele ensina que a glória, que a glória que nós rompemos na terra, que nós morremos na terra, é a glória que nós entramos no céu. A medida de glória que nós morremos na terra, a medida de glória que nós entramos no céu. Ele ensina sobre isso. É uma mensagem que eu tenho no meu canal chamada Entronizados. Ele fala sobre isso. Ele explica sobre o que Jesus ensina. Ele dizendo que o menor no reino dos céus, é maior do que o maior da terra. O menor no reino dos céus é muito maior do que o maior da terra. Jesus fala sobre isso, da questão do crescer em glória. E você crescer na glória e no conhecimento de Deus. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e em graça. Jesus, ele não somente crescia no tamanho, mas Jesus crescia também na graça. Jesus também teve que aprender. Você acha que Jesus chegou na terra sabendo de tudo? Não. Jesus, ele veio na terra como um homem. Ele nasceu um menininho, como qualquer um que você vê nascendo. Mas eu garanto a você que ele teve uma mãe discipulando ele. Ele era de fé. Teve uma família que discipulou ele desde criança. Ao ponto dos 12 anos ele está dando aula. Eu amo Jesus. Ah, meu Deus, como eu amo. Nós estamos falando sobre a alma, né? Então a nossa alma ela deve ser renovada. E a nossa alma nos dá acesso ao reino intelectual, onde nós aprendemos. E é na nossa alma que o campo de batalha começa, entre o nosso corpo e a nossa alma, entre fazer a vontade do nosso espírito ou a vontade do corpo. A nossa alma. Existe um livro da Joyce Meyer chamado A Alma, um campo de batalha, alguma coisa assim, a mente, um campo de batalha. Campo de batalha da mente, exatamente. Que ela fala sobre isso. Sobre você se voltar ao espírito ou você se voltar à vontade do corpo. Então nós estamos aprendendo que o nosso corpo deve ser subjugado à palavra de Deus. Você deve aprender de Deus para que você possa subjugar o seu corpo, à vontade de Deus.
Ou seja, muitas das vezes nós estamos na igreja, nós estamos aqui e não queremos fazer nada, só queremos estar sentados. E o louvor está aquele ribuliço grande, todo mundo levantando a mão, adorando o Senhor. Mas você se acha no direito de estar sentado, sem levantar, sem fazer nado. Eu gosto do pastor James falando sobre isso. Que ele disse que você acha que você ficar calado é uma adoração, você está errado. Não é. Você está quieto, você pode ficar quieto, não tem problema nenhum. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito, e só se enche do Espírito falando. Efésios capítulo 5, o capítulo todo que você vai ver sobre isso. Você só se enche do Espírito falando. Em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, muitas das vezes o nosso corpo, ele não quer adorar. Nós passamos o dia todo trabalhando, fazendo coisas diárias. Muitas vezes a nossa vontade é chegar em casa, ligar a televisão, assistir um filme ou fazer qualquer coisa. Mas nós, porque nós amamos o Senhor e entendemos que nós somos seres espirituais, nós chegamos nesse lugar e levantamos as nossas mãos a Deus e dizemos: Pai, nós te amamos. Nós queremos o Senhor, Pai. Isso é vontade de Deus para nossas vidas. Nosso corpo que quer enganar no trabalho. É a nossa carne que quer errar. O nosso espírito, ele não quer errar. Pelo contrário, o nosso espírito quer que nós vivemos a vontade de Deus 24 horas por dia. Nosso espírito. Aleluia. No nosso espírito. Aleluia. Vou falar sobre o Espírito agora. Falei bastante, né, sobre o Espírito, mas agora eu vou falar um pouco mais firme sobre ele. No Espírito, nós temos contato com o reino espiritual. Num pequeno livreto que o irmão Reagan tem, O Homem em Três Dimensões, ele ensina que no Espírito nós temos contato com o reino espiritual. Ou seja, para o bom ou para o ruim. No Espírito. Pessoas podem desenvolver o Espírito. Todas as pessoas podem desenvolver o seu Espírito e ter contato com o reino espiritual. Não somente com o reino de Deus, mas também com o reino do diabo. Você acha que aquelas coisas que acontecem na África, aquelas coisas diabólicas, não são coisas espirituais? São coisas espirituais. A diferença deles é que eles tentam desenvolver um espírito deles, só que o espírito está morto. Então, quando eles querem desenvolver o espírito dele, espíritos estranhos vêm falar com eles. E eles desenvolvem aquilo achando que é um espírito correto. Nos Estados Unidos, cerca de 200 anos atrás, duas irmãs começaram a desenvolver o espírito dela, treinar o espírito dela para algo. E elas estavam na casa delas, elas são chamadas assim as irmãs Fox. Elas desenvolveram o espírito dela em qual sentido? No sentido mais errado da coisa. Elas estavam na casa dela e de repente elas tocando nessas questões de espírito, tal, do mal, não sei o quê. Elas começaram a ouvir barulhos na casa. Batidas. E nessas batidas, ela ouvia uma batida e batia uma vez também. E começou a criar um diálogo com aquele espírito. Elas desenvolveram o espírito dela. E daí surgiu o espiritismo. Elas desenvolveram o espírito dela por algo errado. Algo que a Bíblia contradiz. Você percebe, a gente consegue entender o quão importante é o nosso espírito. O nosso espírito é muito importante. Ele nos dá contato com o reino espiritual. O irmão Reagan, no livro Eu Creio em Visões, ele disse que tinha uma irmã que a vontade dela era ouvir audivelmente a voz de Deus. E ela fala
eu quero ouvir audivelmente a voz de Deus. E ela orava, e ela pedia, e ela fazia tudo para ouvir audivelmente a voz de Deus, até que um dia um espírito imundo tomou a forma de um espírito. O espírito imundo tomou a forma de um espírito. Até que um espírito falou com ela, dizendo que era Deus. E aquela mulher acreditou que era Deus. E aquele espírito ficou falando audivelmente com ela 24 horas por dia. E ela achava que aquilo era Deus. Ela veio pedir ajuda ao irmão Reagan. E a família dela veio pedir, na realidade, ela não queria nenhum tipo de ajuda. Então ela veio pedir, a família veio pedir ajuda ao irmão Reagan e disse: irmão Reagan, essa minha familiar, ela está passando por isso e isso. Ela sempre quis ouvir a voz de Deus, audivelmente. Ela sempre quis. E de repente algo concedeu isso a ela. E ela escuta uma voz falando com ela diariamente, todos os instantes. O irmão Reagan imediatamente soube no espírito que aquilo não se tratava de Deus, mas que se tratava de um espírito de enganação. E aquele espírito de enganação estava fazendo aquela mulher viver numa depressão incrível. Aquela mulher estava a ponto de morrer. Já estava tipo aquela mulher de filme de demônio. Ela estava aquela mulher. O irmão Reagan foi falar com ele e disse: irmã, eu percebo que sobre você não tem um espírito de Deus, mas sim um espírito de enganação. E eu tenho autoridade no nome de Jesus para te repreender. Aquela mulher disse: eu não quero. Aí o irmão ensinou a palavra, mas ela decidiu não querer. Tempos depois ficou sabendo que ela quis e acabou sendo livre. Mas o que eu quero dizer com isso é que o espírito do homem, ele tem um contato com o reino espiritual. E da forma que nós desenvolvermos ele, se nós desenvolvermos ele da forma errada, acaba com essas loucuras. Porque primeiro Deus não quer falar com a gente 24 horas por dia, audivelmente. Não é vontade de Deus isso. Ah, mas aconteceu com Moisés. Moisés viveu não sei quantos anos, 3, 4, 5 vezes aconteceu isso com ele na vida toda. Mas pessoas querem ouvir essa voz diariamente. Irmão, eu digo a você, não peça para ouvir essa voz. Se o Espírito de Deus quiser te conceder, muito bem, receba. Mas se aquilo começar a te falar 24 horas, repreenda, porque é o diabo e não é vontade de Deus que você ser guiado dessa forma. Mas essas pessoas que eu contei, ela não tinha nascido de novo. É uma diferença incrível nisso. Elas não tinham confessado Jesus como Senhor. Elas simplesmente desenvolveram o espírito dela para um lado ruim. Mas nós que somos cristãos, que recebemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a Bíblia diz que Deus nunca nos daria um espírito de engano. Nunca Ele faria isso conosco. Nem o diabo teria autoridade de nos dar essas coisas. Porque Jesus disse: vós sendo mal sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos. Se o teu filho te pede um pão, você dará uma serpente? Te dará um escorpião? Não, você não fará isso. A Bíblia diz: quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito de Deus, se vocês pedirem. Então o fato de nós recebermos o Espírito de Deus dentro de nós é porque nós recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas. Jesus é a medida de Deus em nós. Jesus é aquele que está dentro de nós nos encaminhando para o caminho certo. Então Deus, Ele fala conosco no Espírito. Deus é Espírito. Nós somos Espírito. Então o contato que nós temos com Deus é no Espírito. Então nós devemos desenvolver o nosso Espírito ao ouvir a voz de Deus. Aquelas pessoas desenvolveram o Espírito para um Espírito enganador, irmão. Mas você pode desenvolver o seu Espírito para o Espírito Santo. Kenneth Reagan foi um homem... Eu fico radiante em falar daquele homem de Deus. Porque foi um homem que caminhou sobre a terra guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não teve tantas coisas com ele, tantas direções espirituais dele audivelmente. Não, ele só ouviu a voz de Deus uma vez ou duas na vida toda. A maioria das coisas, inclusive o Centro de Treinamento Bíblico Rema, ele teve uma direção espiritual dentro. Como é isso? Sabe como é que eu ouvi a voz de Deus dentro? Como uma impressão. Eu acho que Deus quer me fazer, eu acho que Deus quer que eu faça isso. Eu acho.
Espírito Santo geralmente ele fala conosco dessa forma. Geralmente é com uma voz tranquila e suave. Nosso Espírito falando conosco. O Espírito Santo ele fala com uma voz autoritária. Ele fala ao nosso Espírito. Faça isso. O nosso Espírito transfere para nós a informação. Geralmente o nosso Espírito ele fala conosco tranquilamente, suave. Aquela pessoa está passando por tal e tal situação, por que você não ora por ela? O Espírito Santo fala. Terça-feira, eu fui acordado pelo Espírito 2 vezes para orar. Terça-feira passada, terça-feira há 8 dias. Dessa terça-feira fez 8 dias. Eu acordei com aquela forte impressão, sabe aquela vontade de fazer algo? Eu não sou de acordar de madrugada, geralmente não acordo nunca. Mas nesse dia eu acordei 2 vezes. E eu senti a impressão que era para orar pelo pastor da gente. E eu orava pelo nosso pastor, pelo pastor Agenaldo, porque Dani tinha me falado algumas coisas sobre ele, que ele estava em Campina, teve que passar algumas coisas. E eu tive essa direção do Espírito em estar orando. Só que eu orei por isso, mas não me trouxe tranquilidade. Eu fiquei incomodado ainda na cama, mas acabei dormindo. E no sonho, eu sonhei, num sonho, algo foi me dito. Eu trabalho com internet, eu acho que as pessoas aqui sabem. E eu via a fibra ótica de Júnior passando na rua. Só que eu vi uma pessoa roubando a fibra. E eu falava com o Tuba que trabalha comigo, com o Edson. Eu falava, Tuba, liga pra Juninho, que estão roubando a fibra ótica dele. Aí eu acordei, né, nisso. Quando eu acordei, eu tive a vontade de orar novamente. Só que eu pensava que era pelo pastor. E comecei a orar um pouquinho e dormi. Orei, aquela oração de madrugada. Amém. E dormi. Quando foi pela manhã, 9 horas da manhã, roubaram 14 metros de fibra ótica da gente. Roubaram 400 metros, não foi? 500 metros, foi? Mãe mandou trabalhar com a gente. Roubaram 500 metros. Eu disse, meu Deus, era para isso que eu tinha que orar. Para não acontecer. Mas eu deixei o sono tomar conta de mim. Ah, rapaz. E no outro dia de manhã aconteceu isso. Meu Deus, que coisa. Como as coisas do Espírito é. Eu digo que eu percebo quando o Espírito fala comigo. Porque geralmente eu não acordo de madrugada. Outro dia foi sábado. Eu senti aquela impressão à tarde, uma agonia, querendo orar em línguas. E eu ficava agoniado dentro de casa, lá no apartamento. Eu não estava sem trabalhar à tarde no sábado. E orei. Orei pouquinho. Orei rapidinho. Eu não sabia, eu estava fazendo algumas coisas. Aí no instante eu recebi a ligação de Eurício. Eurício, ei cara, vem. Ei cara, vem aqui no hospital que eu caí de moto. Se eu não tivesse orado. Ele caiu de moto. Mas o diabo tinha planejado algo maior para ele. Ele somente se arranhou no joelho. E aqui. Foi algo ruim. Ele tá em casa, tá bem. Amém? Mas se eu tivesse orado mais, nada teria acontecido. Eu sei disso. Eu não gosto de me enganar, não. A maioria das pessoas, elas gostam de se enganar, né? Ah, eu não fiz porque eu estava fazendo aquilo. Mentira. Eu não fiz porque eu não queria. Eu estava querendo fazer outra coisa. Mas se eu tivesse feito isso, caramba, é interessante porque eu nem ia saber que ele não ia cair de moto, né? Ele só caiu porque eu não orei. Se eu tivesse orado mais, ele não tinha caído. Eu sei disso, eu percebo isso dentro de mim, diariamente. O que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo, ele sempre está falando conosco diariamente. E muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida e nós começamos a orar. E Deus dá um livramento daquilo, nós nem sabemos que teve um livramento. Nós nem sabíamos que teve um livramento. Porque Ele nos inclinou a orar. Por isso Jesus fala, por isso Jesus fala a Tomé, Tomé, não creia para ver, crê somente. Então o que Deus quer para nós? Que nós venhamos somente crer no que Ele nos diz. Então o mais importante, irmãos, é no nosso espírito.
No nosso espírito é que está a verdadeira inclinação, a verdadeira solução. No nosso espírito é que está a cura. E o poder de Deus ativo dentro de nós, Ele quer também expandir para o corpo. Jesus disse, Paulo disse, vocês não sabem que vocês foram comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e no vosso corpo. Deus nos quer por completo. Completamente Deus nos quer. Amém? Então nós somos seres espirituais. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, no verso 5, que o amor de Deus ele foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que Deus nos deu. Então o Espírito de Deus ele está dentro de nós. O amor de Deus está dentro de nós. Então tudo que você achar contrário à palavra de Deus, saiba que não é de Deus. Ó, que revelação. Porque muitas das vezes nós estamos na igreja e nós pensamos, por que eu não dou um abraço em tal pessoa? Aí você pensa, mas eu acho que ela não gosta de mim. Quando na realidade é o Espírito falando contigo, te dando a direção de ir lá e abraçar aquela pessoa. Talvez aquela pessoa estivesse precisando de um abraço naquele momento. Isso é diariamente. O Espírito Santo ele está nos falando diariamente. E nós devemos treinar o nosso espírito, como eu estava dizendo. E nós treinamos o espírito dessa forma, ouvindo a voz de Deus, orando em outras línguas, meditando na palavra de Deus. O fundamento para encerrar, o nosso fundamento é a palavra de Deus. Se a gente achar que é algo de Deus, mas a palavra não concorda, desconsidere. Você entende isso? Às vezes você quer, vamos supor, já teve relatos de pessoas que pecaram, achando que foi Deus que tinha dito aquilo, e depois disseram que foi o Espírito Santo que tinha direcionado ele a fazer aquilo. A nossa base é a palavra. Se nós pensarmos que queremos fazer algo, que achamos que é o Espírito Santo, mas está de contradição à palavra de Deus, desconsidere isso, porque não é de Deus. A palavra é o nosso manual de vida. Nós crescemos todos os dias, como eu estava explicando, na glória de Deus. Então, muitas das vezes, no fato de vocês começar a ser guiado pelo Espírito Santo, você pode começar a errar. Sem problema. Errar é humano. Mas a Bíblia vai estar lá para te corrigir, para você se colocar na posição correta em Deus. Amém? Aleluia. Então, eu acredito que seja isso. Vocês foram abençoados um pouco a palavra de Deus. Então, sejam guiados pelo Espírito Santo. Não considere aquilo que o teu corpo está dizendo. Não considera a vontade do diabo, mas considera a vontade de Deus para a tua vida. Deixa que o fogo de Deus queime dentro de você. Deixa que ele queime mesmo, que ele incendeie você. Às vezes eu percebo aqui que tem gente se prendendo na unção, muitas das vezes, por vergonha das pessoas. O que é isso? Nós somos a igreja do fogo, do poder, da glória, da unção. Às vezes o nosso corpo tem reações grandes quando o nosso espírito está borbulhando pela presença de Deus. Quando a revelação de Deus chega no teu espírito, teu corpo reage de formas diferentes. Por isso você vê gente caindo, rindo, chorando, pulando. É uma reação que o Espírito Santo, que o seu corpo tem, a revelação do Espírito Santo. Amém? Mas eu não vou falar sobre isso é manifestações do Espírito, talvez outro dia a gente fale mais. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, pelo Teu Espírito que está em nós. Nós queremos ser guiados por eles, Pai, em todo tempo e afora de tempo, Pai. Nós queremos aprender do Senhor todos os dias, Pai, para que nós possamos viver uma vida santa, como o Senhor deseja que nós venhamos viver, Senhor. Nós te glorificamos pelo Espírito da verdade que está em nós, que está nos guiando, que está nos direcionando, nos falando diariamente, em nome de Jesus. Aleluia!
Pai, obrigado porque a sua palavra está operando em nós poderosamente, está operando no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, Pai. Te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela sua proteção, te louvamos porque iremos renovar a nossa mente com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Emanuel.